Nós temos aqui um pedido do Fábio Braza, Epopeia. Na real, esse pedido aqui, eu lembro que foi feito pelo Cezinha. 30k? Cezinha mandou R$30. Boa noite, queria resgatar o álbum Epopeia da Poeira Cósmica, EP completo, do Fábio Braza. Tem 30 minutos, não sei quanto ficaria pra resgatar qualquer coisa completo com mais. Nada, Cezinha Underline se inscreveu por 3 meses. Caraca, TMJ. Cezinha. Tamo junto, nóis, mano. Valeu. nóis. Inclusive, eu tava puxando o seu pedido também, né? Exato. Valeu, então, são 30 mano. minutos, né? São 30 minutos. O Epopeia. E aí, esse daqui do Fábio Braza é maluquice, né? Porque a gente tava assistindo nesse dia, nós estávamos assistindo ali o das Flores e o Louco, lembra? Uhum. Nós vimos. E tava vendo também alguns outros ali do Fábio Braza, e aí teve esse pedido aqui. Eu fiquei meio que assim, pô, como assim um álbum completo de 30 minutos só, né? E tal. Mas... Aí depois vocês meio que explicaram, né? Que ele fez ali um conjunto, um compilado. Mas eu não sei exatamente como que funciona. Mas é tipo um compilado de um... Como se fosse uma música só, ou algo assim. E é isso que nós iremos ver agora. Essa do Brás é top, o Glemerson mandou. Mostra a lista, por favor. Vou mostrar depois do vídeo aqui também, desse daqui. Pode crer? Meu pai que dropou da minha vida. O que isso? Que isso? Drop no beat é fácil. Quero ver fazer o drop de sub durante o pedido igual o Cezinha. Nossa, verdade. Vai tomando, Cezinha, vai tomando. Vai, rapaz, muito bom. Então bora agora, galera. Fábio Braza. Bom, a gente conheceu o Fábio Braza há pouco tempo, né? Relativamente. Sim. Porque a gente conhecendo primeiro o César, as músicas, né? Do César, do Porque era o que vocês iam pedindo. Sim. A gente foi indo conforme o que vocês foram falando. Exatamente. E aí, quando caiu o primeiro pedido do Fábio Braza, né? Tipo, eu lembro de ter sido muito diferente. A gente ficou tipo, quem que é essa pessoa? Aê! Já Underline Neneca acabou de assinar. É isso aí, meu irmão. Quero água. Valeu, João Neneca. João Neneca é muito engraçado, mano. Bora, gente. Muito obrigada, Muito obrigado. pessoal. Cada inscrição, cada subscrição, tudo ajuda muito, de verdade. Obrigada. E aí eu lembro do Fábio Braza ter me chamado muita atenção, velho. A forma que ele trazia, começou. a poesia, tudo. Achei muito, muito massa. E aí, conforme eu fui vendo ele também, eu fui entendendo que ele, exatamente o que você disse, ele faz poesia, né? Ele tem muito essa parte de poeta na letra da música dele. Só uma ponderação sobre isso, eu acho que é justo a gente dizer, todos os artistas que nós estamos ouvindo ultimamente, a gente também acha que faz poesia. É que uma coisa que eu tava falando com o Lucas, sabe quando você pega, assim, um livro? Eu acho que a melhor forma de eu explicar é dessa forma, tá, gente? Eu vou tentar passar essa visão pra vocês. Sabe quando você tá na escola e você tem um livro de poesia que a professora te manda ler? E aí não é uma coisa que você talvez pegaria, mas aí você pega aquele livro de poesia e tem uma construção frásica, ou às vezes a poesia tem... As palavras, elas têm um formato... Eu me lembro de uma poesia que eu li que era um formato de jacaré. As palavras estavam posicionadas de uma forma que formavam um jacaré. Então, quando eu lembro do Fábio, eu lembro de construção de poesias assim, né? Os outros, eles fazem músicas, trazem os temas que são muito importantes. É que eu vejo o Fábio dessa forma diferenciada. Mas assim, é uma forma que o meu cérebro associou o jeito como ele faz as rimas dele. Aí eu não sei se isso é algo bom ou ruim, mas eu só quis compartilhar com vocês algo que eu senti. Bom, e agora nós iremos nos imergir em Fábio Braza. Ó, Nelson falou o seguinte, só pra lembrar de que quem não gosta do Braza, boa pessoa não é. Não fui eu que falei, foi o Nelson. Bora, partimos. Bora lá, gente. Nossa, isso é pique A 2012. Terra existe há 4,6 bilhões de anos, dos quais apenas 200 mil são... Certo. Gente, isso parece muito voz de escola. Ah, daqueles De telecurso? documentário. De fato. Eu aqui falando que eu me lembrava de algo de escola. A Terra existe há 4,6 milhões de anos. Bilhões de anos. A Terra existe há 4,6 bilhões de anos,
dos quais apenas 200 mil são humanos. De lá pra cá mudamos muito, mas continuamos iguais, com as mesmas necessidades físicas e emocionais, tentando responder Olha os mesmos isso. dilemas de tempos atrás. Quem somos nós, humanos? De onde viemos e para onde vamos? João Quais são Neneca nossas mandou R$5. motivações? Salve Lucas e Carol, cês estão bem? Sou fã dos reacts e as análises de vocês porque traz muita verdade. Dito isso, reajam à trilogia Divina Comédia. Tô fazendo 3 pedidos em um me roubando. Sim, mas é uma causa nobre. Abração pra vocês. Obrigada, Valeu, véi. João Neneca. valeu. Tamo junto. Valeu pelo Lembrando- Prime, pelo sub também. Lembrando, gente, que ó, a gente não sabe de porra nenhuma pra fazer alguma fazer análise. análise, é. A gente literalmente só tá assistindo junto. É isso, vamos assistir todos nós juntos, Somos pessoal. nós, humanos. De onde viemos e para onde vamos? Quais Calma atrás? aí. Quem somos nós, humanos? De onde viemos e para onde vamos? Quais são nossas motivações? A vida é mesmo o que parece? Quais nossos medos e mistérios, nossas conquistas e fracassos como espécie? Lhes convido a embarcar comigo nessa jornada. A jornada humana pelo mundo, abordando algum dos nossos dilemas filosóficos e morais mais profundos, revelando toda a complexidade da nossa condição. E de imaginar que toda essa trama milenar nasceu da simples saga da poeira estrelar. Dá pra acreditar? Ok, uma abertura massa. de álbum nessa pegada Que com a massa. poesia. Ele gosta muito disso, né? Ele já fez isso, de mostrar o mundo, o planeta Terra, destruição, volta e tal. De volta ao futuro, de volta ao passado, ele brinca com isso também. Sim. Epopeia da poeira cósmica. Que legal o jeito de escrever epopeia. Começaremos nossa aventura por onde supomos que o mundo começou. Numa imensa explosão que desencadeou a formação do universo, dos planetas e da vida consequentemente. A música que mostraremos faz alusão a Ouroboros, tá. a mitológica serpente que morde o próprio rabo, simbolizando destruição e renascimento. Pois assim como o Big Bang, a vida também segue esse mesmo ciclo de evento. A alusão de eterno retorno que o Big Bang descreveu é novamente representada no martírio de Prometeu. No fim, nasce a vida humana como uma incógnita para construir sua existência sólida, sórdida, mórbida, na certeza de que um dia voltaremos ao nada, ao silêncio da órbita, e que em algum outro universo outras vidas surgirão a partir da epopeia da poeira cósmica. Caralho. Nada é permanente a não ser a mudança. Eu vejo uma luz efêmera sair da câmara. Seria lâmpada, seria lâmina, seria alguma cobra lá, a cólera de Andrômeda. Seria alguma víbora com sua presa posta feito vírgula a jorrar veneno da mandíbula. A síntese maligna, colega de Calígula, mostrando sua amígdala, uma cena esdrúxula. Eu via mágica, mas não havia nenhum bruxo lá. Eu não posso cochilar que pode ser um Drácula, um crápula, um homem sem escrúpulo. Faz tudo pelo lucro e o desejo de cópula. Eu não perco o foco lá, perco a nota, mas não perco a ópera. E quem nunca beberá no copo da soberba, só beba um gole e fico ébrio, mas eu me sinto sóbrio. Um dia esse hábito vai me levar ao óbito. Não sou nenhum Heráclito filósofo para saber que o fim é próximo. Um dia o sol virá e feito um fósforo transformará tudo em pólvora. E o povo lá, vendo na areia o sal quebrar e o oceano engolir o mundo feito pálpebras. É o fim de qualquer dogma, de qualquer álgebra. Pitágoras e Bhaskara será o apocalipse e algum eclipse a cobrir a noite feito máscara. E não será metáfora e não haverá células, talvez uma partícula vagando por aí feito libélula, como se fosse o fim de uma película. Dessa vida ridícula, incrédula, estúpida. Não me convida se amanhã não houver música, se tudo se acabar numa década, num século, e algum será céfalo em algum canto nascerá. Será um ser tão ínfimo e tão supérfluo, algum mamífero, um réptil, um ser intrépido, alguma bactéria que criará um cérebro com veia e artéria, matéria de amalgamar em algum pântano com alma pra criar um âmago, esôfago, estômago e o fígado e o fogo do
Olimpo de algum Prometeus. Será filho de Deus, o sopro de uma luz tão nítida que ninguém preverá. Nenhum oráculo, horóscopo, binóculos tão ótimos, capaz de ver um átomo será tão rápido. Não haverá cronômetro, será algum fenômeno que ninguém saberá. Não estará escrito no versículo, capítulo da fábula, no paralelepípedo da lápide, da tábula e etc. Não passará de uma parábola e o tempo parará no ar que nem um helicóptero, denunciando a véspera de algum futuro próspero, de alguma vida áspera nos esperar. Final do beat. Hã? Final do beat. Apareceu ali. Adorei. Pausa. Ops. Calma aí. Galera, desculpe. Eu não sei a diferença entre poema e poesia e também não sei o que é epopeia. Logo, um pouquinho antes de começar a música, eu fiz aqui uma pesquisa. Epopeia é um termo literário que se refere a um tipo de narrativa épica, que conta a história de um herói ou de um grupo de heróis que realizaram feitos grandiosos e enfrentam desafios extraordinários. A epopeia é um gênero literário antigo que se desenvolveu na Grécia Antiga e foi popularizado por obras como a Ilíada e a Odisseia de Homero. Características básicas: uma narrativa épica, feitos grandiosos, herói, estilo elevado, poética, retórica e etc. Ele tem muito disso, né? Interessante. Desculpa. A estrutura de texto do Brás é mais poética, né? Assim como... Ah, não é petítica? Não sei. Peitica? Poética deve ser, né? Assim como as rimas do Barreto. Existe poesias em todas essas letras, mas Brasa, César e Barreto, por exemplo, fazem poemas. Existe diferença entre poesia e poema. Eu não sabia, gente. Mas é muito massa a forma que ele consegue, né? Tipo, trazer uma parada tão técnica também ao mesmo tempo, porque tem horas que ele vai falando em uma frase, tem várias, 3, 4 palavras que rimam, velho. Isso é muito absurdo. Eu não consigo entender exatamente o que significa, quais seriam essas técnicas, né? Mas dá pra perceber que tem algo diferente ali, velho. E maluquice esses clipes, né? Que ele faz também. Voltaremos a aproximadamente 200 milhões de anos atrás para continuarmos eu nossa acho tão epopeia. legal esse negócio Num aqui, tempo onde o ser humano não tá sequer relando em nenhum existia lado. e nosso continente era uma imensa massa denominada de Pangeia. A próxima música faz alusão a essa unidade geográfica continental, para confrontar a nossa fragmentação geográfica e social do mundo atual. A história se inicia com o ser humano nos seus primórdios, ainda nômade, em sua natureza forasteira, condenado a vagar por esse mundo sem fronteira, até o seu assentamento com a revolução da agricultura, que culminou com a construção das primeiras civilizações. E aí foi o B.O. Início, as primeiras fronteiras humanas e nossas complexas hierarquias e divisões. Numa era onde as guerras são frequentes, onde a imigração tem sido um debate mundial, onde muros crescem para proteger seu grupo e sua soberania cultural, lembrarmos que um dia fomos uma única massa continental é uma boa metáfora para refletirmos sobre os limites da liberdade e como que de nômades viramos tão arraigados e presos a nosso conceito de sociedade. Nossa! Como que de nômades nós ficamos tão presos a um conceito? Tô falando, amor, a gente tem que viajar mais. A nosso conceito de sociedade. Nossa, mano. Nossa. Todo homem é uma ilha, mas também é um náufrago, fugindo de si mesmo. Eu achei que ele tava falando naufrágio. Tem um pelinho nessa barba. Pangeia? Já ouviu essa ou não? Não lembro. Antes do vulcão cobrir Pompeia, antes da expansão e dominação europeia, antes de Jesus caminhar pela Galileia, o mundo era só uma Pangeia, antes de Platão ter a primeira ideia, antes de Homero escrever a Odisseia, não havia a mitologia
mitologia de Medeia. O mundo era só uma Pangeia. Viajar é preciso, então toma-te o mundo como seu e seja um nômade, desprenda das raízes. Somos mais que nomes de condados e países. Somos homens e fomos condenados a ser livres, até que criaram leis e magistérios. Homens viraram reis, cidades viraram impérios. Fizeram elos e trâmites, castelos, pirâmides, enxames de soldados com os corações soldados, cada qual na sua cadeia, entre deuses e demônios. E o que era a Pangeia hoje virou pandemônio. Há um muro de Berlim em cada esquina, das favelas e condomínios até os confins da Palestina. E o mundo em discrepância cada vez mais se separa. O conflito escancara essa distância. A intolerância é um dom contemporâneo. E o mar Mediterrâneo virou um bálsamo dos náufragos, depósito de crânios. O palco dos infames crimes contra a humanidade, onde as muralhas do medo afrontam a liberdade. A população cresce em densidade e ao invés de aumentarem as mesas, resolveram aumentar as grades. Parafraseando Bob, eu vejo o mundo sem fronteiras. Se todos dermos as mãos, ninguém mais vai bater carteira. Vou ter que citar Rousseau. A injustiça começou quando o primeiro a se achar dono de uma terra demarcou. Nossas religiões nos separam desde cedo, protegendo terra fértil, fertilizamos o medo. O início da divisão, revolução agrícola. Com o advento do Estado, Leviatã fascinará. Mas temos um elo perdido em comum. Adão já foi macaco e todos nós já fomos um. O mundo se metamorfa mais do que conto de Kafka. Só vai sobrar as baratas, mas todos viemos da África. Vejo um grão de areia e fico sóbrio na imensidão que clareia. Com microscópio, dependendo do ângulo que se vê, se enxerga o inverso. O planeta é uma coisa só perante a todo o universo. Antes do vulcão cobrir Pompeia, antes da expansão e dominação europeia, antes de Jesus caminhar pela Galileia, o mundo era só uma Pangeia, uma Pangeia. Antes de Platão ter a primeira ideia, antes de Homero escrever a Odisseia, não havia a mitologia de Medeia. O mundo era só uma Pangeia. Trago uma ideia e já mando na lata, não amassada. Desde a era da pedra polida, pessoas estão lascadas. Bem-vindos ao separatismo pós-apocalíptico. Registro em tag, homo sapiens do paleolítico. Tamo junto, posto à prova, onde o dinheiro te priva. Semblantes mortos, separados pela cerca viva, onde o consumismo é a nova fome. Tabloides nos dividem entre usuários de iPhones, Androids. Disputa de empresas, a publicidade vem nessas linhas de mascar. Contra a linha de produção, trago o caderno com as linhas de Nazca. Não apaga com o tempo, nem todos entendem o filho pródigo que narra. Não vês divisórias, mas todos temos um código de barra. Pobres adormeceram no veneno da maçã. Só cola com os ricos desde que não sejam da laçã. Preconceitos avançaram, velocidade supersônica. Nos afastaram mais que as placas tectônicas. Antes, quando o mudão por se juntava mais vacas que berrantes, tínhamos menos joias e mais pegadas de elefantes. Traficaram marfim pelo marfim dos diamantes. Parece abstrato, mas o extrato é elegante. Éramos viajantes, explorando a terra. Quem era principiante se tornaram os principiantes. Construímos instantes, depois construímos hidrantes. Linhas imaginárias que nos definem como imigrantes. E dividir não se tornou uma ideia única. Todos querem ser os donos dessa linda túnica. O câncer nasce no homem como o homem nasce na terra. Mal sabemos a nossa origem, somos a um passo da última guerra. Nossa clínica muda o clima pra equilibrar o benigno. Nosso enigma, como eliminar o maligno, ser benigno. Quem tem as respostas exatas pra essas condições subhumanas. Então respeite a minha mãe terra, porque é nela que a gente mama. Antes do vulcão cobrir Pompeia, antes da expansão e dominação europeia, antes de Jesus caminhar pela Galileia, o mundo era só uma Pangeia, uma Pangeia. Antes de Platão ter a primeira ideia, antes de Homero escrever a Odisseia, não havia a mitologia de Medeia. O mundo era só uma Pangeia. Mitologia de Medeia? Você falou mitologia de Medeia? Acho que eu tava prestando atenção ali nisso. Mitologia de Medeia. O mundo Medeia. era só uma Pangeia.
curiosidades do momento. Medeia é uma figura da mitologia grega, conhecida por ser uma maga e uma princesa de Cólquida. Ela é mais famosa por sua história de amor e vingança em relação a Jasão, líder dos Argonautas. Gente, desculpa, mas Medeia pode ser vista como um símbolo da paixão, do amor e da vingança. E sua história continua a ser relevante na cultura contemporânea. Então, aí nesse caso teria que saber exatamente qual é a história, né? Pra conseguir entender. Tem só uma coisa que me fez ficar pensando ao longo da música e do que ele tava falando. Era principalmente em relação a como começou a humanidade, né? Porque ele falou, tipo, Sim. antes de tudo, quando começou. Por que nós temos essa parada de egoísmo, de ego, de tipo, de querer dominar as paradas, as pessoas? Por que a gente não só chegou, né? Eu tô só partindo de uma reflexão aleatória porque eu achei interessante do que ele foi falando e eu comecei a refletir. Muito refletir sobre isso, não Sim, é só... mas é porque só saiu ali que ele falou, mas, tipo assim, por que a gente foi querer dominar nós mesmos, tá ligado? Tipo, por que a gente foi querer fazer nós mesmos de escravos por conta de uma cor diferente? Por que a gente foi querer, tipo, ser melhor do que o outro? Sendo que tinha a possibilidade de só a gente se unir e, tipo, vamos organizar as paradas aqui, meio que deixar um pouquinho pra cada, então, todo mundo ganha e tal. Sabe, é meio ilusório, é utópico, né? Mas, pô, por que a gente foi tão pra esse lado? E, tipo, guerra e destruição, porque um quer ser melhor do que o outro, um quer conquistar mais do que o outro. Sendo que a gente podia ter ido pro outro lado, a gente mano. tem uma explicação biológica pra isso, se eu não me engano. É uma coisa que... É um tema, né, que eu quero ainda me aprofundar, mas existe uma explicação científica para os nossos desejos inatos e as nossas necessidades inatas. Como cada um de nós temos preferências. Sim. E essas preferências que são inatas, elas acabam causando uma diferença grande entre as pessoas. Isso faz com que eu tenha uma percepção do que é importante pra mim, do que é importante pra você muito diferente. Logo, quando a gente tem essa percepção, tem uma dualidade também nisso, né? Eu preciso do grupo pra sobreviver, porque se eu divido com você meu alimento, talvez você divida comigo no futuro, o que pode aumentar as minhas chances de sobrevivência. Ao mesmo tempo, eu preciso sobreviver e por isso eu preciso ter. Eu quero estocar comida, quero estocar uma terra segura, quero ter isso. Então, mas é isso que Daí eu tô falando, começo a né? demarcar, talvez. Beleza, isso já são os estudos depois do que a gente foi percebendo e foi compreendendo sobre o ser humano. Mas eu digo, por exemplo, isso daí veio... A nossa máquina foi... Nossa cabeça, nossa máquina, né? Nossa mente foi configurada com esses princípios. Vai ser o Windows 10, vai ter o Word, vai ter ali, você vai ter que pagar a licença e não sei o quê. Aí mas veio e a inteligência se fosse... artificial na sua máquina. E Mas daí e ela se pode pensar fosse... por ela mesma. E se essa configuração, na verdade, fosse diferente? Se essa configuração não fosse o Windows 10, se essa configuração fosse, sei lá, o Linux para todo mundo, fosse já sem ego, fosse, entendeu? Tipo assim, se nós não precisássemos, é isso que eu tô falando. Tipo, por que a gente já não veio com outra configuração? De fábrica. Então com outra configuração de fábrica. Fez sentido agora, entendi. O homem nasce bom, a sociedade o corrompe. Será? Nelson. Tem os dois lados, né? Gente, eu não vou me aprofundar, que eu não tenho como responder nenhum dos lados, mas tem as duas frases, né? O homem entendo pouco, já acho absurdo. Imagina quem entende muito. Mano, o Nelson me representa demais nos comentários, na moral. O osso é ter que fazer um telecurso pra cada música do Brasil. Exatamente. Bora continuar. Vamos continuar, vamos. Debate Aprendemos antigo, a história nas paredes que pintamos, ouvindo, vendo e lendo lindas lendas que criamos. Fizemos o fogo, a fala, a roda, a rede, a bala e os planos. Inventamos mitos, ritos e rotas pelos oceanos. Fomos Homero, fomos meros homens, gregos e romanos. Fomos nômades, fomos nomes de lugares que passamos. Mohandas, Mohammeds, judeus, muçulmanos, por castelos e pirâmides, soberbos soberanos.
Fomos a fome, fomos infames, tirados e tiranos. Fomos hereges e heróis, profetas e profanos. Até nesse Fomos ponto, Colombo, velho. Fomos quilombo, fomos zumbis e zombamos. Fomos colonos em busca de bônus insanos. Somos o ônus de anos. Fomos patronos de tronos. Julgamos-nos donos e causamos danos. É isso. Somos a soma dos nossos enganos. Por quê? Fomos o que fomos e ainda não mudamos. Não mudamos. Somos tão pequenos, somos tão mundanos. Nem mais e nem menos, os mesmos humanos. E a configuração continua com o mesmo Windows, com a mesma configuração. Qual que é essa? Oxi, diferente essa, hein? E ele tá meio estrangeiro, hein? Parece Rússia. Ser humano, predador de si mesmo. Animal, canibal, como lá no filme do Hannibal. Bane geral, quem que bane o mal? Money now, isso é pelo mano, então mano que se dane se é mal. Insanidade mental, obsessão por capital. Desde que o humano é humano foi sempre igual. Quem é que fez as guerras? Quem que invadiu o Iraque? Quem que matou o Kennedy, o Big e o Pac? Quem foi que liderou o ataque do 11 de setembro? Que atirou no massacre de Realengo? Que disse que a moda não pega? Ou você já esqueceu do que aconteceu na Noruega? Não foge a regra, maldade cega. Quem leva o prêmio? O genocídio do milênio judaico ou armênio? Cristianismo, islamismo, comunismo, capitalismo, tanto faz. Difícil saber quem que matou mais. São iguais nos danos, iguais humanos. Um dia otomanos, hoje em dia já são outros manos. Preto ou branco, quem que fez a escravidão? Quem financiava e quem que vendia o próprio irmão? Quem é que define o herói e o vilão? O belo e o feio, o certo e errado? O louco e o são, quem são? Os que escreveram a história, me responda. Não foi esse o mesmo que disse que a terra era redonda? Quem foi? Ser humano. Quem foi? Ser humano. Quem foi? Quem foi? Quem foi? Ser humano. Quem foi? Ser humano. Quem foi? Ser humano. Quem foi? Quem foi? Quem foi? Ser humano. Veja bem, não me leve a mal. Eu sou um cara normal. Eu sou um cara normal. Veja bem, não me leve a mal. Eu sou um cara normal. Eu sou um cara normal. Seja como quiser, não seja como quimer. Seja mal até, mas cuidado só pra não ser mal, tissé. Às vezes eu sou mal e quem não é me diz, mas não sou mal com M, sou mal com X. Não é pela pele, é pelo apelo. Creio no sonho de Martin, mas não descarto o mal como em seu pesadelo. Não me leve a mal, às vezes não creio em Deus. Perdoe se são maus os pensamentos meus. O inferno, o céu, o rei, o réu, Caim, Abel, Sal e o fel, mal e o mel, Fidalgo ou Fidel, Cristo, Maquiavel, Palestina ou Israel, desatina carrossel. Será que é sina ou se ensina a ser cruel? Um cara, um pincel e a capela Sistina. A caneta, o papel, embaixo quem é que assina? Quem é que assassina e faz carnificina? Discrimina, extermina por causa da melanina. Quem foi que inventou o crack, a cocaína? A bereta, a carabina, a doença e a vacina. Quem foi que explodiu Nagasaki, Hiroshima? Não é esse o mesmo que construiu a muralha da China? Quem foi? Ser humano. Quem foi? Ser humano. Quem foi? Quem foi? Quem foi? Ser humano. Quem foi? Maluco, velho. Esse cara é genial, velho. Veja bem, não me leve a mal. Eu sou um cara normal. Eu sou um cara normal. Sou um cara normal. Veja bem, não me leve a mal. Eu sou um cara normal. Eu sou um cara normal. Maluco. Sou um cara do céu. normal. Cara super normal, né? A Grécia. Agora, esse daqui, ó, só pra complementar. Oponente A, Tubarão. Tubarão é um MC também que manda várias pedradas, velho, de conhecimento. E aí você fica tipo, cara, o que ele tá querendo dizer com tanta referência? Poeta Miqueias colocou aqui. Rousseau tem um livro chamado A Origem da Desigualdade.
Entre os homens. E o Kierkegaard, considerado o pai do existencialismo, tem um livro chamado Conceito de Angústia, onde abordam essas questões. Caraca, isso aqui é interessante, tá? O Miqueias fez o telecurso do Brasa, entendeu? Muita informação, é isso aí. Muita informação, mano. A Grécia Antiga foi o berço da democracia, da filosofia, de heróis como Hipócrates, Hércules e Péricles. O Anel de Giges é um mito grego abordado no livro de Platão, por Sócrates, em um dos seus debates mais célebres. Giges era um humilde pastor que encontrou um anel capaz de deixá-lo invisível. Ele se apossa do anel e usa para proveito próprio, tornando cada desejo seu possível. Com o tempo, Giges ganha fama e influência e é reconhecido por sua ética infalível. Vira o aclamado rei da cidade, quando na verdade não passava de um homem desprezível. Eita. O truque usado foi simples. Quando Giges fazia algo de mal, ele ficava invisível. Quando fazia algo de bom, ele ficava visível novamente. Sócrates aborda essa questão para mostrar que nem sempre alguém visto como justo é justo realmente. Isso aqui é brabo, Ser um hein? bom cidadão e ser um bom homem nem sempre são a mesma coisa. Aristóteles já dizia. O mito nos bota de frente do espelho e nos desafia. Será que em nome dos nossos prazeres seríamos capazes de tamanha tirania? Será que não existem mecanismos parecidos com o Anel de Giges hoje em dia? Pensa bem. Se você tivesse o anel, o que você faria? Será? Eu já até falo aqui, Fábio Braza, eu vou te ensinar aqui. Agora é minha hora de dar aula pra você, Fábio Braza. É, de mostrar suas partes boas, né? Não, mas o negócio que eu tenho certeza que isso realmente acontece hoje em dia, pô. Claro. Principalmente pelas redes sociais. A pessoa vai lá, né, sei lá, faz uma doação. Aí, ele posta, né? Ele aparece, ele tira o anel. Aí ele pega e faz uma merda, uma cagada, não sei o que. Ele desaparece. Some das redes sociais, não aparece em rede social. Ou não mostra, simplesmente assim. É o puro anel hoje em dia. Eu não acho que seja ruim você compartilhar as coisas boas que você faz, porque às vezes isso influencia outras pessoas a também fazerem o bem. É que realmente, é que nem Instagram. Vamos no mais básico, mais simples. Eu, por exemplo, não sou o tipo de pessoa que posta nada. Mas quando eu posto, é porque é coisa boa. Eu não fico postando os meus dias ruins, os meus dias cansados, minhas olheiras. Eu não fico fazendo isso. Então, por aí a gente já tem um básico. É que também ficou muito pintado, né? Como tudo é perfeito nas redes sociais, né? No Instagram e tal. E tem influenciadores que são muito bacanas, né? Sim, que tentam mostrar um pouco mais. Mas os outros assim, lados também, né? É. A moral é aquilo que você faz ainda que fosse invisível. Clóvis de Barros. Filha? A moral é aquilo. O Fabinho Braza em desenho? Lá vem um beat pedrada. Que legal. O que você faria se ninguém pudesse te ver? Se você tivesse o poder de desaparecer pra fazer o que quisesse fazer, será que ainda assim seria quem tanto parece ser? Pensa bem antes de responder. Se ninguém pudesse te ver, o que será que iria acontecer? Afinal, você faz o bem porque é bom ou porque a moral diz que é o certo a se fazer? E se eu te dissesse que existe um anel que você coloca e desaparece? E se você pudesse tornar o seu sonho possível? E quando quisesse, bastava ficar invisível. Se pudesse roubar sem deixar vestígio, usaria para o próprio regozijo ou faria o bem só pra ganhar prestígio, hein? Essa pergunta me aflige. O que você faria se tivesse o anel de Giges? Hein? O que você faria se tivesse o anel de Giges?
Ajudaria algum parente ou quem precisa realmente. Soltaria um impostor, condenaria um inocente. Ou agiria naturalmente, como sempre agiu. E fingiria na verdade que esse anel nunca existiu. Viraria um justiceiro, mataria delinquentes. E doaria os seus órgãos a pacientes doentes. Usaria ele somente pra fazer coisa boa. Ou daria de presente pra uma outra pessoa. Tiraria de quem tem pra ajudar quem não tem. Vingar-se-ia do inimigo, martirizaria alguém. Ou será que Maquiavel tava certo ao dizer que é destruir um homem, então lhe dê poder? Será que se não houvessem leis nem repressão, ainda assim a justiça iria prevalecer? Acho que não. Se eu tiver errado, me corrige. O que você faria se tivesse o anel de Giges? O que você faria? Nossa, heróis da família vítimas de incêndio. E se você acha que o anel de Giges é só uma lenda, para pra prestar atenção. O anel da modernidade é o celular na mão. Com o véu da vaidade, Falei. você é fiel à verdade ou não? O que você mostra, o que você esconde? Então me responde, irmão, seus defeitos onde estão? Quem é você na sua timeline? Quem é você quando não está online? O homem é o dono do que cala, escravo do que fala. Já dizia Freud, cuidado pra que esse anel não te endoide. O narciso que antes se via no lago do espelho, hoje se vê na tela do seu aparelho. iPhone, Android, a mitologia faz analogia com a natureza humana. E a moral ainda serve como uma espécie de prótese. O dilema é o mesmo de Aristóteles a Sócrates. Note, isso é mais que uma hipótese. O negócio é aparecer, pra parecer que você é quem parece ser. Mas quem é você quando ninguém tá do lado? De celular desligado. O que você faz com esse poder que lhe foi dado? Sorria, você não está sendo filmado. Nossa. Falar pra você, tá? Essa música me chamou muita atenção, velho. Óbvio, você gosta de coisa que te faz pensar. Ai, mano. Chegamos ao Foda tá com você há tanto tempo, né, velho? Às vezes eu até me esqueço dos meus próprios pensamentos. Tipo assim, cara, por que eu gostei tanto dessa música, né? Ah, eu vou lembrar. Aí vem a Carol e só manda na lata, mano. Tá, eu só queria pontuar algumas coisas aqui. O Nick colocou: a verdade é que tudo de bom e de ruim é produto da raça humana. Sem nossas qualidades e defeitos, não faço ideia de como iríamos evoluir para uma sociedade. É, isso mesmo. Mas seria doideira de qualquer forma. Eu concordo contigo. Sem os avanços... Ficou muito grande. Sem os avanços da tecnologia, incluindo medicina, seríamos mais fortes e ágeis. Tudo maior em um ponto de vista físico e primitivo, tendo em vista que a seleção natural ia matar os mais fracos e os fortes iam prevalecer. Então não ia ter gente com miopia, cegueira, mancos, enfim, as paradas, né? Mas de outro ponto de vista, sermos inteligentes nos traz muito mais benefícios em todos os sentidos. Isso é muito bugante de pensar. Realmente, velho. Caraca, isso aqui que você trouxe foi um ponto bem interessante. Você e o Nick Santos, pô, a gente precisa entrar no Discord pra conversar sobre essas paradas. Pois é, mano. Muito foda dessa filosofada. E eu vou pra complementar isso daqui, né, sobre o anel também. Sobre o que ele falou. Sobre o anel do braço, eu tô falando. Lá ele. Com os Gises ali, pô. Ai, eu não consigo, eu passei pela quinta série também. Isso daqui é muito, muito complicado, né? Porque na hora que ele fez a primeira pergunta, eu falei assim, pô, velho, eu acho que eu não mudaria nada do que eu sou. Tentaria ser, tipo, realmente o que eu sou, com anel ou sem anel. Aí depois ele começou a falar as paradas. É impossível. Então, ele começou a falar as paradas e aí começou a vir muita referência, né? Muitas ideias. Tipo assim, beleza, você iria normalmente roubar... a gente vê primeiro o lado ruim, né? Tipo, roubar sem a pessoa ver, que foi exatamente a o primeira... que ele falou. Aí depois ele lembra. Mas também tem coisas que são bacanas que dão pra ser feitas. E aí ele falou, tipo, roubar pra você levar pra quem precisa. E ele foi indo, né? Uhum. Mas isso aqui é maluquice também de se pensar, hein? Bora, continuar. Século XX. Um século de inimagináveis. Chegamos ao século XX. Um século de inimagináveis Século descobertas 20. científicas. Conquistamos o espaço, pisamos na lua, inventamos o computador e outras ferramentas magníficas. Acreditávamos com esperança que o progresso nos traria paz e bem-aventurança. Mas no fim do século, estávamos exaustos. Após 2 guerras mundiais, regimes assassinos e holocaustos. Vimos o terrorismo virar banalidade.
bombas nucleares explodirem 2 cidades. Nossa. Vimos a maldade em seu máximo potencial. E voltamos à mesma pergunta do início. Quem somos nós, afinal? Segundo Viktor Frankl, um sobrevivente do Holocausto, o ser humano não é bom nem mau. Ele é o que ele quer ser. E que, no fim, só o próprio indivíduo tem o poder de escolher. Sendo assim, somos o que inventou a bomba genocida, mas também somos o que entrou na cidade bombardeada para ajudar o próximo e arriscou a própria vida. Sim, o ser humano é aquele que inventou a câmara de gás, mas é também o que entrou na câmara de gás, com a reza nos lábios e a cabeça erguida. Caraca, mano. Aí bate de frente com o que o Nelson Nossa. disse, né? Sobre nós nascemos bons. Auschwitz, baseado no livro Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl. Nós nascemos bons e a sociedade nos corrompe. Nossa. Espero que não seja difícil de escutar essa. De entender? Não, pra não chorar. Seja sincero, mulher. Ah, mas tem dia que eu... Chorar é triste às vezes. Às vezes eu não quero Não, nessa... transbordar. Olha isso. Artista. Nossa, velho. Imagina só, a vida aos seus limites, como lá em Auschwitz, no campo de concentração, morrendo de inanição, vivendo cada dia, em busca de um sentido aonde não havia. Na utopia da superioridade de uma raça, da fumaça que denuncia o assassinato em massa, da desgraça retratada na escassa liberdade, da mordaça, da carcaça, do tamanho da maldade. Imagina só, que mesmo ali, ainda havia uma escolha a se fazer. Como você quer viver ou morrer? Nossa. Herói ou tirano? Eis a questão, irmão, ser ou não ser humano. Será que nós somos malignos como Goebbels? Ou será que nós somos dignos de prêmio Nobel? Ou que lá no nosso âmago somos todos iguais? Apartheid, Guantánamo, Holocausto, Alcatraz ou mais? Entre a cura e a doença, entre a guerra e a paz, entre a camaradagem e a camaradagem, ser humano capaz de ser o bem e o mal. Mas ao final de tudo, é uma escolha pessoal. Mas ao final de tudo, é uma escolha pessoal. Isso do que ele fez antes da música, deveria ter em todas as músicas, né? Uma introdução. É, a explicação que ele fez e tal. Olha isso, meu Deus, que coisa linda, velho. Agora fecha os olhos. E pensa em tudo que ele falou, e principalmente na estação, velho. Meu Deus. Como que alguém tem coragem? Lembre-se, sempre há uma escolha a se fazer. E a questão não é quem você é, mas quem você quer ser. Pois não importa o que fizeram com você, e sim o que você vai fazer com o que fizeram com você. Deu pra entender? Sim, pior que sim. Ou eu luto, ou eu fico de luto. Ou eu mudo, ou eu fico mudo. Ame ou odeie. Perdoe ou se vingue. Mate, lute, xingue. Ou Martin Luther. Sabia que ele ia falar essa palavra. Amoroso ou amoral. Generoso ou general. É a nossa responsabilidade. Afinal, há sempre a possibilidade do bem e do mal.
Mas ao final de tudo, é uma escolha pessoal. Mas ao final de tudo, é uma escolha pessoal. Que absurdo de lindo, que De profundidade. artístico. Terminamos aqui nossa jornada. Uma jornada iniciada há milhares de anos atrás, construída por nossos ancestrais. Somos filhos dessa trajetória, autores dessa mesma história. Seres capazes de feitos formidáveis, de obras inimagináveis. Somos a soma de moléculas, átomos, paixões, pensamentos, experiências e sensações. Sim, somos incríveis, é verdade, mas não sejamos petulantes diante da inexorável realidade. Não passamos de um mero rabisco no verso, nada mais que uma ínfima poeira cósmica que você na sempre imensidão fala. do universo. Mano, Cezinha, Obrigada muito por esse obrigado presente. por isso, velho. Que imersão de conhecimento, de referência, de arte, de poesia, de instrumento, de riqueza, de cultura, de tudo, velho. Que bagulho da hora, velho. Que bagulho da hora. Deixa eu só pontuar aqui o que vocês colocaram pra gente já também finalizar. Esses livros, né, todos que vocês estavam aqui, ainda conseguiram acompanhar que a gente estava falando sobre alguns livros. Em Busca de Sentido é muito indicado todo mundo ler. Eu li e é demais. O autor é um psicólogo que sobreviveu ao Holocausto e escreveu com base em centenas de depoimentos da galera durante os anos de trabalho forçado. Ixi. Inclusive, ele, se eu não me engano, também foi ele que fez o método SMART, não é? Viktor Frankl, se eu não me engano. Isso que ele tá falando, daí cortou, né? É muito interessante porque sermos seres humanos nos torna melhores como pessoa. E o que é ser melhor como pessoa? Tipo, de um ponto de vista planetário, os seres humanos são um câncer instaurado aqui. Mas se eu falar que os seres humanos deveriam realmente existir, a nossa inexistência é a salvação do planeta. Será que eu tô errado? De um ponto de vista ético, sim. Mas ser ético não beneficia o ser humano? Só o ser humano? Bom, tem um ponto aqui, né? É que sim, de um às certo... vezes eu também faço exatamente essas reflexões. Você saindo, tirando, fazendo o zoom out, né? Porque a gente parece que muitas vezes a gente tá no zoom, tipo, super zoom assim, né? Você saindo e vendo, realmente, né? Nós somos como se fosse uma célula, uma molécula dentro de um algo maior, que é um planeta. E o planeta nosso, o planeta Terra, também é uma semente dentro de um gramado. Sim. E que também se torna e vai ampliando, né? Se for parar pra ver dessa forma, sim, beleza, nós somos talvez um câncer. O câncer, pelo que até onde eu sei, ele está em todos os corpos, ele só não está ativado. Não sei se é isso, se é verdade. Se eu não me engano, câncer nada mais é do que a mutação de uma célula. É? Então, todos temos células. Todos temos, e pode ser que isso aconteça ou não. Sim. E aí tem um ponto se os animais já existem no planeta Terra e já tem um ecossistema ali de forma de equilíbrio, por que o ser humano não faria parte disso também? Tipo... Infelizmente, a inteligência, né? Aí é aquilo, né, que é a parte da ética que é complicada. Para ter equilíbrio, é necessário que tenha uma menor quantidade. Para ter uma menor quantidade,
não poderíamos ser muitos, né? Pandemia. Ou seja, a natureza vem e traz uma pandemia que a gente não... Enfim, eu não vou nem entrar nisso daí. Tem gente que falou que pode não ter sido algo da natureza, não ter sido algo natural, que tenha sido algo... Uma mistureba de coisas. Uma mistureba que talvez possam ter criado justamente para fazer controle populacional. Enfim, tem muitas brisas aí que a gente nem vai entrar na pira. Mas é aquilo que falaram antes. Se nós tivéssemos um pouco mais na natureza, inseridos na natureza... os mais fracos não iriam sobreviver, logo teríamos uma quantidade menor de pessoas, logo talvez a gente não sobrecarregaria o ecossistema como um todo e nenhum planeta como um todo. Mas é difícil, né, você pensar que as pessoas não conseguem entender quando a gente fala que talvez ter menos pessoas no planeta seria bom. Às vezes, até para quebrar um pouco essa conversa que às vezes pode ser um pouquinho pesada, às vezes eu brinco assim com o Lucas, né? Que se tivesse um apocalipse zumbi, eu ia querer eu não ia querer sobreviver jogar pra muito, ser mordida já. Entendeu? Apocalipse Eu tentando zumbi, salvar, não, entendeu? vem amor. E ela me puxando, não amor, relaxa. Vamos logo, entendeu? Vamos nessa leva aí, por que fica sofrendo, entendeu? Eu gostaria de sobreviver, mano. Eu ia dar... Não, é óbvio, eu acho que é muito difícil a pessoa que iria se permitir. Eu também iria tentar sobreviver, mas talvez eu ia ser aquela que ia tropeçar, cair, de besta mesmo, e é isso, já era. Essa loucura. Mas enfim, chegamos ao fim. Exato. E isso daqui foi muito além de uma simples música, foi realmente muito uma legal aula, o jeito né? como foi a forma que ele construiu. Inclusive. Se a gente cria um vírus para nos matarmos e, consequentemente, nos diminuir populacionalmente, isso também seria a natureza, pois teria a ver com a seleção natural. Interessantíssimo o seu ponto também de seria, vista. né? Doloroso, mas interessante. Cara, esse daqui... Eu não ia querer ser comido por um zumbi. Eu também não ia querer, cara. O lance provavelmente iria acontecer. Eu não ia conseguir pular um muro. Aí o Cone manda isso e o Little Leck... Véi, vocês são muito aqui. Não vou falar nada, não. Galera, essa última seguinte. música foi baseada nesse livro. Que legal que ele falou aqui. Bom, Sim. Pessoal, estamos aqui na saideira. Já são mais de 10 horas. Nós temos que também alimentar nossas filhinhas, nossas dogs. A gente nunca imaginou que ia falar que somos pai de pet. Mãe de pet, por favor, tenham paciência com a gente nesse sentido. Mas mas já tá na hora também, sempre a gente finaliza por volta das 10. É que a gente... é muito gostoso, né? Dá um sentimento muito bom em relação aos bichinhos. Ó, o que eu vou dizer pra vocês que fizeram pedido nessa live, tá? Na quinta-feira eu entro em live também pra assistir as batalhas. Provavelmente a Carol não vem, não sei. Aí Também você não me sei. diz. Talvez Se eu ela estiver venha. muito cansada, eu não venho. Porque dia de quinta-feira ela também dá aula. E aí ela chega às 7h30 aqui, depois de dar aula de dança, dar aula de yoga e muitas coisas. Por isso ela fica meio cansada. Mas talvez também a gente possa, sei lá, vir numa sexta-feira ou num domingão e zerar essas músicas. Não faço mais a cesta da pizza. Ele não come pizza, então não adianta. Fechou, galera? Muito obrigado por vocês estarem aqui. Muito obrigado pra você que chegou recentemente, João Neneca. Espero que vocês tenham gostado da experiência. João, sinto muito. Velho, que pena. E só sei sentir saudades desde então. Nossa. Nossa. Nossos sentimentos. É difícil, cara, é difícil. Então, boa noite pra vocês, Boa realmente. noite, cara, boa noite melhoras pra vocês. e, tipo assim, é um sentimento. Infelizmente, você vai ter que passar por esse momento e... Boa noite, galera. Boa noite, Tamo gente. junto. E se você gostou da live, é isso que eu tava falando, né? Se você gostou da live, então apareça nas próximas lives. Se você gostou do vídeo, curte, se inscreve, compartilha e, vai lá no site no canal do Fábio Braza, dá aquela moral, dá aquele curtida, aquela inscrição lá no vídeo dele, vai lá assistir pra dar view pra ele também. Valeu e até o próximo vídeo. Fomos. Tchau!